Bom, gente, então hoje a gente vai trazer para vocês algo muito sério, muito importante. Que são as características de uma seita. Esse episódio, na verdade, ele não é só para a igreja adventista, tá? Se você que faz parte de uma igreja que você está achando que é uma seita, você tem medo que isso possa estar acontecendo, assista esse vídeo e eu te digo o seguinte: se uma dessas características se encaixarem na igreja que você está, eu já levantaria a bandeirinha vermelha ali, apertaria o botão de alarme para você ficar com o olhão bem aberto, tá? Agora, se você tiver duas características ou mais, né, se a sua igreja se encaixar em duas ou mais características que eu vou falar aqui hoje, aí, meu amigo, saia correndo. Saia correndo porque você de fato está numa seita, tá? Isso aqui, esse estudo foi baseado, isso aqui está no meu livro, está no capítulo 5 do livro. Ele foi baseado em uma experiência pessoal minha, obviamente. É onde eu mais me baseei, mas também fiz uma pesquisa em outros livros, né, de pessoas que também escreveram a respeito do assunto. E se vocês quiserem as fontes, depois vocês podem ler ali no meu livro, tá tudo lá. Descortinandoadventismo.com é o site que você pode ir para adquirir o livro, pode adquirir também através da Amazon. E em formato e-book, que é mais barato, se você acha que pode apertar o orçamento, você pode comprar ele através desse formato em PDF para você, que também funciona. Tá bom, gente? Que a gente quer equipar o corpo de Cristo aqui, a gente não tá, eu não busco dinheiro com isso, tá? Eu já tenho 3 empresas aqui na Flórida, que graças a Deus o Senhor me sustenta através delas. Também não tenho muito mérito nisso, porque é Ele que faz tudo, tá? Mas eu não preciso disso para sobreviver. Então esse realmente é um chamado que eu atendi e estou fazendo, e que Deus leve para onde Ele quiser, né? Todo esse projeto aí. Então vamos lá, gente. O que acontece? Muitas pessoas chamam a Igreja Adventista de seita, e a verdade é que ao longo dos anos a Igreja Adventista ela conseguiu se camuflar muito bem como uma igreja evangélica normal, conseguiu passar essa imagem para muita gente, tá? E inclusive evangélicos, se você conversar com vários evangélicos, muitos deles não sabem que a Igreja Adventista é uma seita, e muitos deles têm até dificuldade de acreditar, falam, não é possível, porque não conhecem a igreja da maneira com que uma pessoa que passou muitos anos lá dentro conhece. Tem gente que está lá 5, 6, 7, 8 anos e ainda não conseguiu enxergar os problemas da igreja, tá? Por quê? Pelo fato do que a gente já mostrou durante toda essa série, né? Que assim, a Igreja Adventista ela não explica muito bem as coisas, né? Ela distorce os versos ali, muitos versos bíblicos para os seus membros. E assim, as doutrinas, por exemplo, como a doutrina do juízo investigativo, muitas vezes nem é ensinada de maneira completa para o membro, porque o cara, muitas pessoas não sabem explicar essa doutrina e nem sabem que existe na igreja, tá? Mas é a espinha dorsal, essa doutrina é a espinha dorsal da Igreja Adventista, e é um dos grandes motivos de que ela sim deve ser chamada de seita. E existem outros motivos também. A gente vai dissecar tudo aqui hoje. Vou tentar fazer isso rápido. Veja bem, no livro eu trago 14 características de uma seita. Todas as 14 se encaixam na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além delas, tem mais 4, tá? Que eu vou falar aqui para vocês no final, que não se encaixam na Igreja Adventista, mas eu só vou falar porque você precisa saber, para você ficar esperto, se alguma dessas outras 4 características pode se encaixar na igreja que você está, ou na comunidade, enfim, tá? Mas assim, como eu disse, se uma só for, uma dessas características bater aí com a igreja que você faz parte, eu já ficaria bem esperto, tá? Passou de uma, 2 ou 3, fuja, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Primeira característica. Característica número 1.
Seitas idolatram o seu líder terreno, tá? Essa é uma das características mais marcantes de uma seita. O que acontece? O líder de uma seita, geralmente ele apresenta uma aura assim, de divindade, né? É um cara, quase um semideus nessa terra, né? E assim, geralmente ele não traz esse tipo de atenção. Alguns sim, alguns falam que, alguns querem ser adorados, né? Tem uns caras mais doidos assim que, mas os mais espertos não, eles não, né? Publicamente, não, eu sou como você e tal. Mas mesmo assim a coisa não funciona dessa forma, tá? Então, o que a gente consegue notar é que a maioria desses líderes, eles não se deixam ser questionados, né? Eles não deixam que se questionem as doutrinas que estão sendo passadas ali nessa seita, tá? Então, geralmente quando isso acontece, essa cultura, essa ideia em torno desse líder, ela é passada de geração em geração, por anos a fio, e quando passa ali de uma, duas gerações, meu amigo, e para quebrar isso é muito difícil. Porque daí já saiu ali da primeira geração, então agora já se criou uma ideia de lenda em torno dessa pessoa, né? E assim, ninguém mais sabe direito o que aconteceu lá no começo. O que se sabe é o que os pais passaram para os filhos, por sua vez os filhos vão passando para os seus filhos, e isso é um ciclo vicioso ali que se inicia bem difícil de quebrar, tá? Realmente é necessário que pessoas se levantem e comecem a denunciar, né, essas igrejas como as seitas que elas são, tá? E esses líderes como falsos profetas, falsos mestres. Ellen White, ela conseguiu vender muito bem a imagem dela de mensageira do Senhor, e ela preencheu um vácuo ali, que foi aberto em 1844, quando Guilherme Miller saiu de cena, né? Ele mesmo se aposentou ali, então ela aproveitou isso e assumiu aí esse cargo de profetisa de Deus, mensageira do Senhor, né? E ela tinha, de fato, ela tinha ali, ela cria que tinha visões, e ela se portava de maneira muito estranha. Então as pessoas, né, quando viam aquilo, achavam que ela realmente tinha tido algumas visões, algumas coisas, porque aconteciam umas coisas bem esquisitas. Então a gente vai falar mais sobre Ellen White no volume 2, tá? Bem detalhado, mas assim, só um parêntesezinho aqui. O que acontece Ellen White tomou uma pedrada na cabeça quando ela era muito criança, muito pequena, tá? E isso laudos médicos comprovam isso. Essa pedrada que ela levou afetou o cérebro dela numa parte do cérebro, tá? Que realmente faz a pessoa ter viagens, né? Assim, alucinações, tá? E ataques epiléticos, entre outras coisas. E ela tinha tudo isso. Tá? Então, assim, uma coisa foi isso, a parte biológica ali dela que tinha sido afetada, o cérebro dela foi afetado mesmo. Isso, inclusive, faz com que as pessoas, com que esse tipo de gente, tá, sejam escritores prolíficos, assim, escrevam muito. Ellen White escreveu 73 livros, para vocês terem uma ideia, não é normal. Então, era algo que a mulher, ela teve um distúrbio, tá? Ela teve um distúrbio ali, biológico mesmo. Né, e que no cérebro que acabou causando esse tipo de situação ali. Claro, ela também abriu uma porta espiritual, né, e o inimigo se aproveitou e entrou. Então foi uma junção dessas duas coisas que levou a todo esse problema aí, tá? A gente vai dissecar isso aí no volume 2. Gente, só para vocês terem uma ideia do nível de idolatria que a gente vê em torno de Ellen White na igreja adventista, muitas vezes eu detectava assim, umas inconsistências entre os escritos dela comparado com os escritos da Bíblia, e o que eu ouvia era de fato assustador, tá? Dos membros da igreja, dos pastores, dos anciãos, enfim. O que eles me falavam era o seguinte, olha só, eles diziam tipo assim, mas o livro de Tiago nem era para estar no cânon. Olha onde que eles tocam, tá? Ou então falavam assim, não, Paulo ainda não tinha tido a luz tão grande quanto Ellen White teve. Então, assim, entre o que ele escreveu e o que ela escreveu, fique com o que ela escreveu, porque ela escreveu sobre coisas
né, que se tratam assim de coisas do nosso tempo. Ela escreveu para o nosso tempo. Então, o que Paulo escreveu não era para o nosso tempo. Então, assim, você fica com o que ela, né, entre um e outro, fica com o que ela. Porque o da Bíblia você não entendeu muito bem, o dela você entendeu melhor, entende melhor, porque é uma língua mais atual, então fique com os escritos dela, sabe? Ou então eu já vi falando assim, plágio? Não, mas os escritores da Bíblia também plagiavam. Olha o nível que esse pessoal chega. Eles elevam os livros de Ellen White, os escritos dela, e rebaixam a Bíblia, tá? Para colocar ali, né, ou ela igual à Bíblia, ou ela muitas vezes até mais alta do que a Bíblia. Então é algo muito sério, gente. Assim, que vocês têm que ficar muito atentos. Se isso acontece na tua igreja, abra o olho, tem alguma coisa errada, tá?